Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Henrique Souza, eu sou do primeiro período de Direito da Universidade Estadual de Minas Gerais, em Cláudio. E eu vim falar para vocês aqui hoje sobre 4 conteúdos que eu assisti recentemente, que falam sobre o mesmo tema, que no caso é a democracia. E desses 4 conteúdos, eu assisti uma aula filosófica com a doutora Chaves, se não me estiver enganado, o nome se fala assim, um debate acadêmico promovido por uma universidade, um programa popular e o que para mim foi o mais importante, o mais interessante, uma entrevista internacional do programa Roda Viva com o Dr. Leverstinsky, se eu não me estiver enganado. E o que eu quero fazer aqui hoje, principalmente para vocês, é o que? É juntar esses 4 conteúdos e demonstrar que eles conversam entre si. Nenhum deles está ali sozinho, sabe? Eles se conectam, acabam que se conectam. E a principal pergunta que eu venho fazer aqui para vocês é de quem defende a democracia e para quem ela precisa ser defendida, sabe? Mas começando pela aula filosófica com a doutora Chauí, o que eu achei interessante é que ela dá a chave teórica mais profunda. Ela percorre literalmente a história política desde a Grécia Antiga, quando nasce a separação entre o público e o privado. E eu acho que o melhor exemplo que consigo tirar dessa época e que ela conseguiu também citar é como funcionava a tragédia grega. Que ela funcionava de uma maneira de substituir principalmente a vingança pessoal pela justiça pública, entendeu? Então deixava de ser algo mais eu matava para se tornar algo mais público, sabe? E eu acho que outro ponto que elas falam também, ela passa principalmente por Aristóteles, mostrando que a política ela nasce literalmente da divisão judicial, da divisão social, no caso, perdão, entre o rico e o pobre, e que a democracia ela vem justamente para quê? Para tentar igualar os desiguais. E chega num ponto muito forte dessa aula que para ela a democracia hoje já não é mais, como eu posso falar, ela está entrando em colapso por causa do neoliberalismo, que ela chama do novo totalitarismo, que é que as instituições e empresas estão transformando o cidadão em um capital humano e principalmente o que? Judicializando principalmente a política. Para mim, essa é uma das lentes mais abstratas dos 4 conteúdos que eu assisti, perdão. Já que ela deixa uma pista para o que vem a seguir. Que o problema é estrutural, comprova-se que existe uma desigualdade concreta, sabe? E é exatamente isso que o debate da universidade faz. O que acontece? Ele fala que a democracia ela não pode ser só um conceito, ela precisa ser vista sociologicamente, sabe? Tem que ter sim igualdade de renda, de gênero, de raça, sabe? Não pode ter uma desigualdade qualquer, entendeu? Ela precisa ter esse conceito, sabe? E para mim, eu acho que o conceito para certas pessoas é que o que? O movimento social ele é um político confrontacional. Precisam ser feitas greves, manifestações, ocupações para tentar negociar com o Estado o direito, esse tal direito dessa democracia, para que não tenha essa tal desigualdade que todos falam, sabe? Mas existe sim, a democracia ela é sim pensada talvez? Não sei, ela é pensada, mas será que ela é realmente igual para todos? Não sei, mas para mim a gente já tem uma progressão clara. A Chauí, ela dá essa teoria e principalmente o debate mostra como essa teoria aparece na vida real, sabe? Na forma de que corpos que o Estado escolhe proteger ou não, sabe? O Estado ele tem esse total poder de escolher quem ele quer proteger, sabe? Então ele pode proteger fulano por fulano ser mais rico, mas não pode proteger ciclano porque talvez ele é mais pobre. E agora no programa que a gente assistiu, que eu assisti na verdade, ele sai muito mais da teoria da academia e vai direto para o concreto, que é na prática o que é
o que é participar, na verdade, de um movimento social. Ele demonstra que esses movimentos nascem da opressão das pessoas que já são oprimidas e que eles conquistaram muitas coisas, que essas pessoas que foram oprimidas, elas lutaram, batalharam, tiveram participaram de movimentos sociais e o que aconteceu? Garantiram muitas coisas da história foram garantidas por esses movimentos, tais como os direitos trabalhistas, a Lei Maria da Penha, o sufrágio feminino, e mostram como, para a elite, essas pessoas que participam desses movimentos sociais, que tentam lutar por seus direitos, são os famosos baderneiros, vamos dizer assim, os bagunceiros, aquelas pessoas sujas, sabe? Que lutam, que são bagunceiras, que a elite não gosta. Eu acho que o principal caso mais forte é o quê? A Lei Maria da Penha, por exemplo, que uma mulher, que foi agredida, quase perdeu a sua vida para o próprio marido, não teve que voltar para sua casa e ser agredida várias vezes até que fosse estabelecido pela política brasileira, não vamos dizer assim, mas pelo judiciário, uma lei defendendo essas pessoas, uma lei defendendo esse gênero, o sexo feminino, sabe? Como que teve que demorar tanto tempo para finalmente sim ter uma desigualdade, tentar ter uma igualdade para conseguir defender as mulheres. E aqui a gente vê literalmente o que se dá, que ele estava escrevendo. Um grupo tentando construir dignidade, o Estado ele vai fazer o quê? Ele vai responder com repressão. Então qualquer pessoa que tente buscar essa dignidade, se o Estado não acatar, vai devolver com uma repressão. E agora, entrando para mim na parte mais importante, vamos dizer assim, sobre o programa Roda Viva, com o Dr. Levistinsky, se eu não estiver enganado, ele é autor de uma obra que eu acho muito interessante, que é Como as Democracias Morrem. Ele foca menos nessa questão de desigualdade, sabe? E mais numa comparação internacional. Para ele, principalmente, vamos dizer assim, o que é o país perfeito, que muitas pessoas consideram como o país perfeito para se morar, graças ao sonho americano, que é os Estados Unidos, eles estão enfrentando uma crise muito democrática devido ao Trump, ao famoso presidente Trump, por causa que as instituições americanas elas falharam em tentar conter o autoritarismo, já que Trump é um presidente, vamos dizer assim, não atacando pessoalmente, mas muito autoritário, muito patriota, no ponto que ele não pode ter toda essa questão, ele fere a democracia, ele fere a igualdade para todos pelo princípio de que acha que o americano é superior a todos. E o ponto interessante é que Levistinsky, ele elogia o judiciário brasileiro, falando que a democracia brasileira, graças ao nosso judiciário, é muito mais eficiente do que a própria dos Estados Unidos, que em tese seria o país perfeito. E se vocês repararem nesse contraste, os 3 vídeos que eu citei anteriormente, eles tratam do Estado em geral, como que o lado reprime, ele marginaliza, ele oprime essas pessoas que tentam realmente buscar uma democracia, aquele caso igual, sabe? Eles tratam o movimento social como criminosos, baderneiros, aquelas pessoas que não precisam disso, sabe? Levistinsky, ele já vem com uma ideia totalmente diferente. Ele justamente elogia a instituição do Estado e o judiciário como o herói da democracia brasileira. E como que isso é importante? Mas para mim, na verdade, agora, cortando esse assunto, eu acho que o que mais, embora o debate mais rico, é que todos esses programas, na forma que eles constroem,
O problema principal é que o Estado, na sua forma de polícia de mercado, de biopolítica, ele oprime e resiste a esses movimentos sociais, tentando dificultar quem busca a igualdade realmente. Janev Sisk, ele elogia justamente o quê? Um braço do Estado, o judiciário, declamando que o judiciário brasileiro está salvando a democracia, a nossa tal democracia. Isso necessariamente, para mim, na minha opinião, não é uma contradição. Já que dá para argumentar que o Estado tem múltiplas faces. O Estado ele é multifacetado, ele não tem uma face só. E que o mesmo aparato, vamos dizer assim, que reprime um lado os movimentos sociais, ele em outra frente, vamos dizer assim, ele pode, como que eu posso falar? Ele pode apoiar esses movimentos sociais, tornando, igual o Levistias que fala, um judiciário, ele pode literalmente democratizar, não vamos dizer assim, democratizar um país, mas melhorar e tornar a democracia mais possível. A ideia de democracia real, tentando fazer a igualdade, sabe? Isso é exatamente o que é o tipo de judicialização política que a Chave critica é o neoliberalismo. Então, quem será que está certo? Ou será que os dois estão errados? Isso é uma dúvida que eu vou deixar para vocês nesse final de vídeo. Então, tchau, muito obrigado.